Glória a Deus, aleluias! Aplauda o Senhor em nome do Senhor Jesus. Que bom, mais uma vez, podemos estarmos reunidos na presença desse Deus tão maravilhoso. Quantos estão felizes por poder estar mais uma vez na casa do Senhor? É uma alegria tão grande poder louvar, glorificar o nome do Senhor, bendizer sempre o nome dEle, porque Ele é precioso. Se nós fôssemos agradecer a Deus com palavras, com coisas, eu acho que ainda seria muito pequeno pelo que Ele fez por mim e por vocês. Não teríamos como recompensá-lo. Mas nas asas do Espírito eu voarei. Sabe por quê? Porque Ele me amou. Ele nos amou primeiro. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar em pé, vamos ler a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 5. Livro de Juízes, capítulo 13. Juízes capítulo 13, versículo 1, diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, eles retornaram a fazer o que era mal, o povo de Israel, perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Até aqui. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, firmado, Pai, nesta palavra, firmada neste Deus, através deste Espírito Santo, toma, Senhor, este lugar com a Tua presença, Senhor. Toma, Senhor, a cada vida, a cada coração, a cada irmão, a cada irmã que aqui está, Senhor Deus, envolvendo, Pai, nesta atmosfera de unção e de poder, falando aos nossos corações, como Ele tem nos falado a cada dia. Permita-nos, ó Pai, a nos aproximarmos mais do Senhor, renovando a nossa fé e a nossa esperança, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, pode tomar assento. Amém. Quero dar os bem-vindos a todos que nos honram aí com a sua presença e está aqui nesta noite. Tem um amigo meu, um irmão que está nos assistindo, o irmão Clailton. Um abraço para você, hein, Clailtinho. Deus tem uma promessa e uma vitória para você a cada dia. Não se esqueça que eu te amo, viu? Um grande abraço a toda a família. Você que veio nesta noite aqui para ouvir a palavra do Senhor, saiba que a palavra, antes de falar com vocês, fala com quem? Comigo. E essa semana a palavra que veio muito ao meu coração estava lá em Gênesis. Falava sobre José do Egito e os irmãos e o pai Jacó. Os sonhos e as promessas de um homem que por vezes foram cerceadas por alguém que estava entristecido pelo sonho, entristecido por ele falar tantas vezes
que ele seria alguém relevante naquela nação. Por vezes você tem esse projeto, ser um homem e uma mulher relevante nesta nação, na sua casa, na sua família, na sua igreja. Mas palavras, prisões o cercam, o poço, o vale, por vezes te impede de seguir adiante. Essa foi uma das mensagens que eu tive. Mas Deus também me levou, também no livro de Juízes, um capítulo antes do capítulo 13 de Juízes, que falava sobre, em Gênesis eu falei sobre o filho de Jacó. Em Juízes 13, 12, eu iria falar sobre Gileade, o filho de Gileade, chamado Jefté, filho de uma prostituta, de uma família cercada por homens conhecedores da palavra. Mas em um momento, Gileade, em um devaneio, fez coisas erradas e nasceu Jefté. E cresce Jefté no meio daquela família hostilizada, porque era um filho bastardo, não reconhecido pelos filhos, pela família. Em um certo momento, teve que abandonar a sua casa. Por vezes nós temos aqui pessoas que foram abandonados, tiveram que abandonar a sua casa, não tiveram a vivência da paternidade, e por vezes não conseguimos reconhecer o verdadeiro Deus, o verdadeiro Pai, porque a sua paternidade em um certo momento da sua vida foi-lhe roubada. Assim como lá em José, os sonhos, os projetos também foram roubados. Mas também Deus me trouxe a palavra do Senhor em Sansão, filho de Manoá. E a esposa não fala o nome, mas Deus tinha uma promessa com aquela família, de uma mulher estéril. Como diz esse texto, Israel estava totalmente sitiada e dominada pelos filisteus, pelo inimigo. Às vezes você foi chamado por Deus, mas está sitiado pelos inimigos, e você não sabe o que fazer. Você não tem herança, você não tem filhos, você não tem exército, você não tem pessoas que te ajudem. Assim era Manoá ali em Israel. Olhava para um lado, a mulher, olhava para o outro, a mulher também estava ali. Mas os filhos, Deus deu uma herança para a sua vida, e uma herança de vitória. Nesta história, fala-se que a esposa teve um encontro com o anjo, e o anjo lhe faz uma revelação, que ela seria mãe. Quantos de nós queremos uma vitória, queremos uma bênção? Creio eu que Manoá e a esposa diuturnamente clamavam a Deus por um filho, por um herdeiro, por um sonho que se concretizasse na vida deles. Por vezes nós temos sonhos e projetos, mas eles não se concretizam, eles não acontecem nas nossas vidas. Israel é sitiado, eles estão para todos os lados, o inimigo está às portas. O que fazer quando estamos só? Eu e a esposa? O que nós fazemos? Chamamos o pastor Silvio, chamamos outros irmãos de fé, de fogo, de esperança. O meu socorro vem do Senhor. Por vezes, em momentos que estamos só, são esses momentos que Deus nos ouve, momentos que Ele nos atende. E esses são os momentos, a mulher que estava só, andando, caminhando, Deus, o Senhor, encontra
com ela e faz uma revelação que ela teria um filho, que ela teria que se preparar, que ela não deveria tomar bebidas de vinho alcoólicas, nem alimentar-se de coisas impuras, porque do ventre dela sairia um que defenderia Israel. Nós somos esses chamados para defender a nação de Israel. Nós somos este exército que fomos chamados para defender a nação de Israel. Eu acho que vocês não entenderam. Vocês foram alistados neste exército que fará a diferença contra o inimigo. Com teologia ou sem teologia, sabendo atirar ou não atirar, você foi alistado nesta milícia, neste exército que irá desempenhar um papel muito importante contra o inimigo das nossas almas. E o anjo fala para ela. Ela nem pergunta o nome, nem ele também não fala quem ele era. Mas ela foi correndo para o marido e falou: eu tive uma revelação, o anjo se revelou a mim e me falou que eu vou ter filho. Deus te fala nessa noite: você não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir na sua vida. Você não vai perecer enquanto a bênção, a vitória não chegar na sua casa. Assim foi Jacó, lá no val de Jaboque, quando ele lutou com o anjo. Eu saio daqui manquejando, eu saio daqui ferido, mas eu não saio sem a minha vitória, com a minha bênção. Só que nós estamos desistindo. Vem a pandemia, a gente desiste. Vem a dificuldade financeira, meu Deus falou que eu ia ser próspero, está fartando tudo. Celeiros vazios. Deus falou que eu teria para dar, não é nem prestar, para dar. Eu não tenho nem para a minha subsistência. São nesses momentos que nós somos provados. São nesses momentos onde a nossa fé é colocada à prova dos nossos desafios. Que é ali onde você é reconhecido como aquele que depende de Deus. Falou para Manoá. E mais uma vez, eles têm um encontro com o anjo. E nesse encontro ele falou: realmente, eu falei para sua esposa, ela vai ter um filho. E o pai pergunta: como é que eu devo cuidar desse filho? Eu já falei para ela, mas eu vou te repetir: não pode beber bebidas alcoólicas, não pode beber algo que faça mal e nem comidas impuras. Como é que você vai criar? Debaixo da bênção de Deus. Mas ele faz uma pergunta, Manoá faz uma pergunta para um anjo que me deixou intrigado, pastor Guimarães. Perguntou assim: qual é o seu nome? Sabe o que o anjo fala? Não sabes, você me pergunta qual é o meu nome, mas você não sabes que o meu nome é maravilhoso. Eita, glória a Deus! Vocês entenderam quem é que estava lá naquele momento? É o Deus maravilhoso que está aqui nesta noite. Meu Deus, a Bíblia não se contradiz. Ele fala no Antigo Testamento e ele fala no Novo Testamento. O mesmo maravilhoso lá que encontrou com Manoá, com a esposa, que falou sobre o filho, é o mesmo maravilhoso do Antigo Testamento, que é Jesus Cristo de Nazaré. Deus não falha, Deus não retroage, Deus somente avança e tem uma promessa para a sua vida. Amém? Fruto de um milagre. Sansão foi fruto de um milagre. Será que você é fruto de um milagre? Fala assim: eu sou fruto.
de um grande milagre. Por mais que o inimigo quisesse que eu não nascesse, eu nasci para honrar e glorificar o nome dele. Você nasceu para honrar e glorificar o nome de quem? De Jesus Cristo de Nazaré. Nasci naquela cidade, naquela pequena cidade pequena, mas Deus te trouxe para uma cidade grande. Eu nasci ali na roça, mas Deus te trouxe aqui numa casa gigantesca. Você nasceu naquela cidade pequena, mas Deus te trouxe aqui para ser um grande empresário para o reino de Deus. Você nasceu ali naquela cidade que ninguém conhece no mapa, mas Deus te trouxe aqui para fazer a diferença. Olha só, fruto de um milagre. Sansão não era para ter nascido, mas Deus tinha um propósito para nos revelar com a vida dele. Separado para adorar ao Senhor, criado nos costumes de Deus. Nós somos criados da onde? Criados na palavra do Senhor. Por que nós não cumprimos a palavra do Senhor? Repita comigo, porque eu sou desobediente. E fala comigo mesmo. Por que as coisas não estão acontecendo nas nossas vidas? Porque nós somos desobedientes. Andamos com a Bíblia, falamos muito sobre a Bíblia, mas nós não cumprimos o que a Bíblia nos orienta para cumprirmos. Concebido debaixo de princípios do Senhor, um trilhar muito fácil para aquele homem chamado Sansão. Precisava apenas obedecer. Uma falha muito grande. Começou a desobediência na vida dele. Não deu ouvidos aos conselhos do pai, quando já grande, criados de uma família abençoada. Mas sabe que os nossos olhos são entradas para o pecado. Os nossos olhos nos corrompem. Os nossos olhos nos fazem pecar. Os nossos olhos fazem tirar que a presença de Deus nos ilumine e nos direcione por causa dos nossos olhos e o pecado. Isso me lembra sobre os olhos, quando um tempo atrás, andando em Taguatinga, na calçada, eu peguei a mão da minha esposa e estávamos caminhando em direção a uma loja. E lá na frente, desce do carro, uma mulher, uma loura, aqueles cabelos esvoaçantes, né? Parecia coisa de Hollywood, de filme. Sai do carro e balança, fala assim. E eu, de óculos escuros, né? O japonês gosta de usar óculos escuros, né? E ela vinha. Eu não lembro da fisionomia, só lembro dos cabelos esvoaçantes. Mas ela de mão dada, ela cruza por nós nesta mesma calçada. E a minha esposa aperta a mão do japonês e diz assim: Sato, que vontade de olhar para trás. Eu falei assim: misericórdia, irmã. Por quê? Ela sabe que os nossos olhos são entradas para o pecado. Assim foi Sansão. Desceu a uma cidade chamada Timná, dos filisteus, e achou uma moça linda, cabelos louros, esvoaçantes. Desceu do carro, parecia Hollywood. E os olhos dele achou graça. Subiu para a casa do pai e falou: pai,
conheci uma moça linda, e ela é linda mesmo, de fechar o quarteirão. Vamos lá buscar ela? Buscá-la? Vamos lá? Mas onde que é? Lá em Timiná. O pai dá um passo para trás. Filho, o que foi que eu te ensinei? O que foi que todos esses anos eu preguei para você? Sobre não se contaminar, sobre não entrar em outros celeiros, de outras searas, de outras famílias que não sejam as famílias que têm princípios de Deus, e os filisteus não têm princípios de Deus, são nossos inimigos. Mas pai, ela é linda. Ele só sabia ver o que há, beleza, mas não sabia, não conseguia entender que ela era uma entrada para o pecado e a sua derrota. O que você tem olhado, hein? Onde é que estão fixos os seus olhos? Quando ninguém te vê, mexendo no celular, saiba que tem uma câmera que vem lá do céu e te olha, chamado Espírito Santo de Deus. Hoje também é um momento de arrependimento, porque falhamos, erramos, não deu ouvidos aos conselhos do pai, decidiu tomar uma das filhas dos filisteus, rompeu com os ensinamentos de Nazireu, porque ele desceu e encontrou um leão, brigou com o leão, matou o leão, em seguida conheceu a mulher, apresentou para o pai, subiu novamente. Quando desceu para realmente conceber o casamento, o leão que estava morto, estava cheio de quê? De mel. E como eles desceram, a caminhada foi longa, sobe, desce, o que ele fez? Me dá o mel. É doce, né? É doce, mas traz morte. É doce, mas traz pecado. É doce, mas te corrompe. É doce, o pecado é bom, é agradável aos olhos, ao paladar, ao sentimento, ao corpo, mas ele te mata. Ele não só comeu o mel, como também deu aos pais, sem os pais, logicamente, saberem. E no voto do nazireado, dentro desse projeto, ele não podia tocar em nada que era morto, cadáver. E ele tocou no cadáver do leão. Não só tocou, como pegou as coisas que estavam dentro. Começa ali a sua derrota. Tudo que ele aprendeu sobre as coisas de Deus estava caindo por terra. Andamos, trilhamos os caminhos do Senhor. E por vezes, quando chega na reta final, nós não cruzamos a fita, ficamos para trás. Não é como você começa a sua carreira, mas é como você termina a sua jornada da vida. Alguns anos atrás, em uma Olimpíadas, nós não sabemos quem é que chegou em primeiro lugar. Numa corrida da marcha atlética. Tem muito tempo, alguns não eram nem nascidos aí. E essa moça, ela cruzou a linha de chegada depois de horas e horas e horas. Nós não sabemos o nome dela, eu não me lembro o nome dela, mas eu sei que esse episódio ficou marcado na história do esporte. Ela não desistiu, mesmo chegando em último lugar, ela cruzou a linha de chegada. Quando muitos falaram, pode desistir, os primeiros colocados já chegaram, já receberam a medalha, já cruzaram, já foram até para casa. Não me impeça de terminar aquilo que eu comecei. Não me impeça
de cruzar a linha de chegada. Não importa como eu comecei, o importante é que eu vou cruzar a linha de chegada e vou chegar aos céus de glória. Não importa a situação que você está hoje, não importa o que você está passando no seu coração, saiba que se você perseverar até o fim, você alcançará a vitória e o favor de Deus. Buscou alívio nas suas decepções com uma prostituta, um trilhar de grande derrota. Aquele golpe fatal estava chegando, o tal do Fatality. Quem já jogou Mortal Kombat aí? Fatality. Dalila, outra mulher enviada pelo inimigo, facilmente o venceu novamente pelos olhos, o desejo, a carnalidade, a prostituição, a lascívia, os desejos carnais. O que é que tem te contaminado? Qual é o seu ponto fraco? Você sabe me dizer qual que é o seu ponto fraco? Você já viu falar sobre o calcanhar de Aquiles? Você conhece o calcanhar de Aquiles? Quem assistiu o filme chamado Troia? Troia é um exemplo. Aquiles, o pai dele queria que ele fosse, na mitologia grega, que ele fosse imortal. E o pai dele pega Aquiles, criança, pequeno, e leva para um mar, leva para algumas águas que eram ditas como milagrosas, e pega o menino e afunda Aquiles na água, porque o desejo dele é que ele fosse imortal. Tira Aquiles da água, ele se torna um grande guerreiro, combate várias nações, combate vários exércitos e triunfa em muitos combates. Aquiles, se você pegar esse filme, você vai ver que ele realmente combate e é um homem de guerra. Ele vai ao combate e ele mata um outro guerreiro. Nesse filme, ele encena que esse que foi morto foi arrastado pelo caminho, não foi? Foi arrastado, os cavalos, né, arrastaram aquele morto. Mas existia uma profecia contra Aquiles, que daquela guerra não sairia vivo. Existe uma profecia contra a sua vida, que você não vai vencer, mas ela já caiu por terra. Sabe por quê? O sangue do Cordeiro está sobre a nossa vida. Pode passar o anjo da morte, pode passar todo o mal. Aonde tiver o sangue do Cordeiro, haverá vida, haverá promessa. Mas Aquiles não tinha o sangue do Cordeiro. Fadado à morte. E diz a mitologia, a história grega, que um certo guerreiro lança uma flecha contra Aquiles, o imortal. A flecha teria tantos lugares para acertar, mas atinge aonde? O calcanhar. E Aquiles é morto pelo seu ponto fraco. Porque quando o seu pai consagra, a única parte que não molhou foi o calcanhar. Muito contrário da gente, quando nós morremos para o mundo, o nosso corpo é totalmente submerso na água, somos totalmente cobertos pela água e ressurgimos. Uma nova vida em Cristo Jesus. Não há nenhuma área que a água do Senhor, que a água do Espírito não passou sobre as nossas vidas. Nós só perdemos a nossa bênção se nós quisermos.
porque a bênção do Senhor já foi proclamada sobre a sua vida. Aonde é o seu calcanhar de Aquiles? Ah, Deus meu. Dalila facilmente o venceu pelos olhos. Apaixonado pelo pecado, Sansão estava. E naquele momento, quando a gente volta um pouquinho para trás, como é que ele matou um leão? Diz o texto que o Espírito de Deus se apoderou de Sansão, e ele rasgou aquele leão como se fosse um cordeiro, como se fosse uma folha. Por causa de quem? Por causa do poder de Deus que se apoderou sobre a vida de Sansão. Mas ele começou a brincar com o pecado, começou a brincar com as coisas que eram erradas daquela terra e deste mundo. Brincou com o perigo contra o teu segredo. Qual que é o teu segredo? Será que o segredo realmente estava nos cabelos de Sansão? Será que realmente a força de Sansão estava no cabelo dele? Seria muito fácil descobrir a fraqueza dele. Não sou o teólogo estudioso dessa parte aqui, mas eu creio que a força não estava no cabelo, a força estava no temor de Deus. Porque ao longo da história, ao longo do pecado, ao longo tempo dos pecados, a presença de Deus já tinha se apartado da vida dele. Por mais que a história fala que é o cabelo, mas eu estou conjecturando que é a presença de Deus. Sua intimidade com Deus fora totalmente exposta, já não tinha mais intimidade com Deus. O inimigo ganha o coração, olha só, Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ele perdeu o coração dele para o inimigo, e quando ele perde o coração dele para o inimigo, já não existe mais vida de Deus. Por isso que guarda o teu coração. Foi capturado pelos filisteus, chacoteado, zombado. Por vezes o inimigo está zombando de quem? De você. Onde é que está o teu Deus? Onde é que está esse homem que diz que te tirou lá do pecado e te fez vencedor? Não só vencedor, mais do que vencedor. O inimigo tenta zombar das nossas vidas. O inimigo tenta tirar a nossa paz. O inimigo tem tentado tirar a nossa alegria. O inimigo tem tirado o nosso coração voltado a Deus. Teve os olhos arrancados, feito prisioneiro, humilhado, o bobo da corte. Foi vencido pelos olhos e pelos desejos. Você vê que a gente não pode, os nossos desejos, né? Eu sei porque eu tenho família, né? Tenho casa. A gente não pode ir no shopping que vê lá promoção. Os olhos vê, né? A plaquinha, promoção. Opa, tá em promoção, bem. Vamos dar uma olhadinha ali no sapato, na bolsa, na roupa. Eu falei assim, Precisa o desejo. Os nossos olhos nos fazem errar o alvo. Nesta noite, quero te dizer, nem tudo está perdido. Juízes capítulo 16, versículo 22 diz, depois que tudo aconteceu, ele diz assim, já finalizando
a história de Sansão, que finaliza no capítulo 16. Juízes fala nessa de Sansão no capítulo 13, 14, 15 e 16. E diz assim: todavia, o cabelo da sua cabeça, logo que foi raspado, começou a crescer de novo. Logo que tudo isso aconteceu, a esperança em Deus começou a ressurgir novamente. Tudo isso que aconteceu, a fé nesse Deus poderoso que ele conheceu juntamente com os pais, começou a arder novamente em seu coração, em sua mente. Quando tudo isso aconteceu, começou novamente a arder a esperança em Deus. Tudo pode mudar. Nessa noite, nada está perdido. Reconheça quem você é. Tenha atitudes. Busque ajuda. Podemos perder muitas coisas na vida, porém o temor do Senhor jamais. Sansão, ao longo da jornada da vida, perdeu o temor do Senhor, que foi a sua derrota. Diz o texto de Juízes que em sua morte ele matou mais filisteus do que em vida. Não importa como você começou, importa como você vai terminar a sua história. E creio, como diz esse versículo 22 de Juízes, o cabelo dele começou a crescer novamente. Creio eu que naquele dia, naquela noite, não sei se era dia ou se era noite, ele teve um encontro real e genuíno com Deus, que fez com que a sua história mudasse de um grande pecador para um grande vencedor em Deus. Não sei o que você está passando, não sei o que você está vivenciando, mas eu creio que em Deus você será um grande vencedor. Como Sansão, em toda essa história de lutas e dificuldades, mas no final ele foi um vencedor, porque o inimigo caiu por terra. Por vezes nós notamos, é uma história triste, uma história não tão boa, mas o final desta história nos dá uma esperança, que a fé pode ainda surgir nas nossas vidas, por mais que nós tenhamos perdido. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência. Todos que praticam o seu louvor permanece para sempre. Amém. Ainda há esperança para aqueles que não têm esperança. Ainda há vitória para aqueles que ainda não obtiveram vitória. Há vitória, porque ainda nós não partimos. E o Senhor diz que nós desfrutaremos do melhor nesta terra. E vamos desfrutar do melhor desta terra. E para finalizar, muitos olhavam para um homem, para um menino sem esperança, brigava com todo mundo, ficava chateado com todo mundo, menino pequeno, e todo mundo falava: abra o olho. E ele falava: o que esse cara mala tem? Me afrontando. E brigava, saía nos tapas, rolava no chão, por causa de uma palavra: abre o olho. Alguns falavam: poxa vida, você nem parece japonês, só tira nota baixa, reprovou 2 vezes, primeira série e a 5ª série. E isso foi minando o coração daquele menino, desgostoso da vida, sem esperança de ter um futuro, porque brigava, achava ruim ser chamado de burro. Mas um dia esse menino
passou de frente a um espelho grande, e ele olhou realmente no espelho e viu: é japonês, tem olho pequeno, o povo está certo. O povo está certo, tem olho pequeno. Qual que é o problema? Se alguém fala de você, qual que é o problema? Toca a vida. Falava das notas. Eu falei: essa história vai mudar. Já falei que era eu, né? Já falei essa história. Me entreguei. Essa história vai mudar. Essa história vai mudar. Essa história vai mudar. Todo o passado já caiu por terra. Todas as experiências ruins vão ser experiências para a sua vida. Aquele menino, aquela mãe que recebia a visita da diretora todo mês, falando: o seu menino não estuda, o seu menino não quer nada com nada, o seu menino só apronta, o seu menino só briga, o seu menino só xinga. Nos meses seguintes, essa diretora começou a frequentar a minha casa e perguntava: o que ele bebeu? Qual foi a porção mágica aí? Porque o menino mudou da água para o vinho. O milagre vai acontecer na sua casa. Você tem que passar de frente do espelho. Você tem que passar de frente do espelho de Jesus, porque Ele te mostra quem você é. Ele te mostra no seu escondido do seu coração, da sua alma, quem você é a cada dia, a cada anoitecer e cada amanhecer. Ele te mostra e Ele te revela. Só nós não mudamos porque nós somos desobedientes. Quer ter vitória? Seja obediente ao Senhor. Quer ter vitória? Reconheça as suas debilidades. Reconheça quem está ao seu lado. Reconheça quem está à sua frente. Porque ele passou, o que está à sua frente já passou por circunstâncias que você está vivendo agora, mas ele aprendeu e superou. O que está atrás ainda vai vivenciar. E você que está aqui nesta noite pode testemunhar o que o Senhor fez na sua vida para os que estão chegando depois de você. Seja um canal de bênção, como Sansão foi para mim um canal de bênção. Começou errado, mas no final teve vitória. Por mais que ele morreu, ele teve vitória, porque nos ensinou que não é como você começa, mas como você termina a sua história. Que Deus te abençoe. Que Deus te